A gente está chegando no dia 6 de maio. 6 de maio é o dia do matemático. Inclusive, nós estamos aqui para falar disso. Por que 6 de maio? Existiu um matemático chamado Júlio César de Melo Souza, que ele brasileiro. Ele é um matemático brasileiro e escritor. Ele escrevia contos. Ele também é conhecido como Balbataã. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1895. Aí, por ele ser brasileiro, acabou que Dilma em 2013, decretou lei como sendo dia 6 de maio o dia da matemática. Legal. É maneiro isso. Então ele era um romancista, um contista, e os contos dele você já chegou a ler? Já, assim, são muito bacanas. Tem a ver com matemática? Tem, sim. Já não Não, mas ele trabalha de uma forma pra você pensar, pra você usar o raciocínio lógico, que é incrível. A escrita dele é muito boa mesmo. Se você quiser, eu posso emprestar um livro pra você. Porque essa pergunta, assim, esse significado hoje, porque é muito recente o dia do matemático, embora a matemática tenha uma importância absurda. Se você pudesse elencar aí quais são os principais campos da matemática. Alguém que queira estudar matemática, ele não precisa fazer uma graduação em matemática, né? Ele pode trabalhar com o quê? Assim, existe os campos principais, que seria os tradicionais, que seria a docência, né? E também, que seria graduação, licenciatura. E também tem o bacharel, né? O bacharel para pesquisa. Mas fora isso, você tem design gráfico, que trabalha com matemática. Tem as engenharias todas. As engenharias, todas as engenharias. Não tem engenharia que não trabalhe, que não use, né? Ironicamente, no cinema dá pra você trabalhar com matemática. Não só na câmera, mas na parte por trás, pra montar os equipamentos, montar cenário, montar essas coisas. Arquitetura. Física, computação também. Biologia. Eu posso fazer matemática e não querer ser professor de matemática, mas daí eu ganho dinheiro como? Eu acho que você vai ter que ir para pesquisa. Para pesquisa, mas também tem outras áreas que também utiliza. Por exemplo, ciências computacionais também usa matemática. Atuariais, estatística, né? Agora, estatística tem um curso de estatística, né? Também tem um curso de estatística. Tem, complexo. E a importância da matemática, então? A matemática tá no nosso cotidiano, né? Não tem como você dizer, eu não sei nada de matemática. Alguma coisa você sabe. Você trabalha com... Você trabalha não. Você convive com isso. Convive com números. Convive com quantidades. Algumas das perguntas, porque foram bastante até, assim, a gente teve umas 30 perguntas, 40. Algumas repetitivas, mas uma pergunta eu marquei aqui porque é engraçada até. Como se aprende matemática do zero? Então não se aprende matemática do zero. Não se aprende, você tem alguma noção. Você do tem um zero, ponto de partida. Talvez do zero só quando você tem, 2 anos de idade e lê aqueles livrinhos, fulaninho comprou um doce, agora ela tem um doce, essas coisas assim. mas é aí que dá a ideia de contagem, né? De quantidade. Não, mas esse seria o zero. O zero seria quando você não sabe de nada, você não sabe... Começando a ter noção de quantidade. Mas uma criança consegue dizer que ela quer mais de um. A gente tem uma afilhada, ela tem 1 ano e... 6 meses. Ela não sabe falar como ela fala, mas ela sabe falar 2 anos, né? Então, provavelmente nos livros didáticos infantis já deve ter tido essa noção. Eu já vi muito na TV Cultura, passavam os programas orientais, e eu ficava abismada como nesses programas para criancinha de 5 anos, 6 anos, eles davam noção de matemática, noção de quantidade, noção de maior e de menor, que eu ficava, gente, na minha época não tinha programa assim. Eu tinha, mas eu não lembrava, porque não eu acho que não tinha. Mas, gente, Castelo Rá-Tim-Bum ensinava cada coisa. Ensinava, mas era naquele programa que eu assisti específico, eram muitas noções de matemática num programa só. Aplicadas, e de uma forma muito lúdica e legal. Eu vi alguns vídeos e eu achei bastante interessante, assim. Na Netflix mesmo, falando sobre isso, falando vídeos que mostram
como ela falou, como a Mari falou, sobre matemática mesmo, bem. Isso Porque tem o Castelo que- Rá-Tim-Bum não era tanto assim, não era tanto. Tinha Castelo alguma Rá-Tim-Bum tinha muita tinha, experiência, alguma- tinha muita história. Mas talvez realmente hoje o conteúdo, entenda-se que o conteúdo tem que ser trabalhado de forma mais lúdica e uma das propostas lúdicas é o cinema, é a arte, Sim, é a claro. história. Mas e a sala de aula? Como é que a gente faz com que a sala de aula de matemática seja lúdica? Porque no início se falou que a matemática tinha que ser interessante. Parte daquele professor, pô, passa os filmes. Passar filme. Quarto do pânico, né? Não, pode falar, Mari, fala. Não, aquele desenho do Pato Donald e Ah, a a matemática. matemática. É, muito legal. E tem tudo a ver, porque, para aí. Eita, então Pitágoras, matemática não é as tão fórmulas, os inútil. padrões, mas continua. Eu acho que assim, a gente tem que. Hoje em dia, a gente vê que os alunos eles querem participar, eles querem colocar a mão na massa, querem trabalhar, entendeu? Querem ser o protagonista da história. Então, eu acho assim que quando a gente bota o aluno pra. Faça isso, determine isso, faça esse jogo. Vamos fazer esse jogo aqui, vamos montar, vamos confeccionar. Então, ele gosta de fazer parte disso. Claro. E eu acho que é uma das formas de incentivo, a gente colocar o aluno como protagonista da história. Eu acho em todas as disciplinas o grande foco tá aí, né? E quando é colocar o aluno como protagonista da escola, não é só colocar o aluno para fazer, mas é que o aluno esteja agindo por ele, por iniciativa dele, por prática dele. Eu sinto que meu ensino fundamental é perdido. Não sei se vocês têm esse sentimento assim. Eu fecho os olhos, eu lembro do que eu aprontei, eu lembro das brincadeiras que eu fiz com os meus amigos, mas eu sinto falta daquela aula marcante. Eu tive aula marcante. Aula marcante. Não. No ensino Ensino fundamental é um negócio que até hoje, quando eu falo, as pessoas acham meio mal, mas enfim. Não tem nada a ver com a aula em si. Eu tive algumas aulas no ensino médio que foram decisivas. Uma vez um professor, para ensinar expansão marítima, ele pegou, a escola tinha uns suportes de luz que ficavam ao longo do prédio, assim, ele tirou as luzes, botou cordas. E daí cada questão que você respondia, era um ensino extremamente tradicional, mas cada questão que você respondia, você tinha que descer um nível da corda. Ou cada questão que você errava. Então todo mundo teve que brincar da dança da corda, lembra? Que você vai se agachando e respondendo. E, poxa, mano, eu lembro daquela aula e eu sei tudo sobre o tópico. Inclusive foi a primeira aula que eu dei no cursinho. Porque aquela aula me marcou tanto. Eu falei, caramba, a aula pode ser irada, não precisa ser um porre. Primeiro ano do ensino médio. Aula de filosofia onde a gente fez debate. Eu lembro dos argumentos até hoje, dois. Um foi sobre aborto e outro foi sobre a descriminalização da maconha. Lembra os argumentos do meu grupo até hoje? Sim, porque vocês tiveram que se apropriar do conteúdo para poder discutir. Levar. Ju, e sobre metodologias de ensino, assim, qual metodologia você acha legal para tornar a aula mais divertida? Para fugir do tradicional, ou não fugir, ou variar, né? Porque não precisa fugir do tradicional. Eu gosto de aplicar metodologias ativas. Sim. Metodologias que envolvem formação de grupos, discussão, aí... Um ajuda o outro, né? Exatamente. Vamos construir o conhecimento aqui, vamos ver como é que chega. Que o aluno, ele participa da construção do conhecimento em conjunto ali. É bem interessante, realmente, porque quando o aluno deixa de ficar sozinho recebendo aquela informação, ele tá com um grupo de pessoas, aí um sabe um pouquinho, outro não sabe, aí tira a dúvida. Isso é muito legal, né? Torna o ensino bem mais Inclusive, interessante. voltando também, a aula de matemática era isso. A pessoa às vezes passava a lista de questão, juntava os grupos, inclusive tinha os grupos das aulas de matemática, eram os moleques se juntavam assim, ficavam com o papel assim, essa questão aqui, não sei o quê. Eu olhava assim, eu ficava tipo, os bichinhos empolgados assim, tá ligado? Como se estivesse discutindo sobre Vingadores. Não, e essa questão aqui, ei, boy, pau demais essa questão aqui, viu? Eu olhava assim. Sabe onde é que você enxerga mais isso? Quando o aluno tem um objetivo. Então, quando você vai dar aula para cursinho, para vestibular, isso que ele tá falando acontece mais facilmente. Frequentemente. Porque eles têm o objetivo de passar. Isso é uma outra coisa que envolve muito e que eu acho que a matemática sente.
você tem que aprender com um determinado objetivo, mas como é que a gente entrega esse objetivo para os alunos? É um desafio, né? É complicado, a gente tem que tentar mostrar para eles que você talvez não saiba para que você vai usar, mas você vai usar. Mas eu acho que tem que mostrar, você vai usar, tá aqui, utilize. Mas nem sempre a gente sabe mesmo, não sei se mas você sente isso. dá pra colocar, trazer. Sim, talvez não pra uma realidade, dependendo do nível da turma, né? Mas dá pra trazer sim, mostrar, isso aqui você pode usar em tal canto. Usar você vai, se você for um engenheiro, você vai precisar disso pra isso. Tipo, análise. Ju, a sua aula se modifica de grupo para grupo? Exemplo. De nível? Não só de série. Entende? Por exemplo, você tá dando aula pro 3º ano. Quando você vai dar aula pro EJA, é uma aula diferente do ensino médio tradicional. E no ensino médio tradicional, de turma para turma, você sente a mudança da maneira como você entrega? Como é que ocorre? Eu sinto sim, assim, primeiro que você tem que ver o nível, né? O nível, cada turma pode ser que seja uma turma de 9º e uma turma de 1º ano, mas o de 9º seja mais desenvolvida do que a do 1º ano. Uhum. A gente sente, tem vezes que sente isso. De EJA, uma turma de EJA, você não pode dar os mesmos conteúdos de ensino médio, você tem que trazer para o cotidiano. O aluno que faz EJA é um aluno que trabalha, que passa o dia trabalhando e precisa da matemática para fazer uso no trabalho. Então você tem que trazer para o cotidiano deles. Se eu for jogar uma equação e não dizer o porquê daquela equação, ele não vai. Eu vou usar isso em quê? No meu dia a dia? Não vai querer aprender. Claro. Eu tive muito, assim, de turma para turma, de ensino médio para ensino médio. Eu dava aula em 2 escolas, uma do interior e outra aqui mais centralizada, com um grupo mais elitizado até. O grupo mais elitizado queria aprender Enem, queria aprender a fazer questão do Enem, queria aprender a resolver a questão do Enem. O grupo do interior queria falar inglês, porque eles recebiam os turistas ali, eles estavam tá vendo que é uma... Você muda turmas de 3º ano, ensino médio e escola pública. Então o interesse é outro. Na matemática isso tem? Tem sim. Mas é uma turma de 9º ano quer o quê? Quer se preparar para o IF. Uhum. Eles almejam isso, né? Sim. A gente tenta trabalhar isso neles. Então é diferente de uma turma de 7º ano ou uma turma de 9º ano EJA. Tem 9º ano EJA? Tem, né? Tem, claro. Tem, 9º ano EJA. Talvez o 9º ano EJA queira só terminar o ensino fundamental para concluir, fazer o médio. Justo. Tipo, minha turma, quando eu tava no 2º ano, tinham 2 turmas na sala. Uhum. Aí a professora passou um filme para abordar a análise combinatória. A minha turma adorou, porque era um filme que falava sobre análise combinatória em cassinos. Que eles usavam Quebrando a Banca. E aí, Já trabalhei. a gente estudou... Qual filme? Quebrando a Banca. Quebrando a Banca. A gente estudou análise combinatória de uma forma... 2 semanas depois, era um cassino dentro da sala. Porque era a gente com as cartas assim, fazendo análise Daí sai a manchete, professor ensina aluno a apostar. Não posso fazer nada. Mas bacana Que legal. mesmo.